Ei, pessoal! Vamos mergulhar no desconhecido enquanto exploramos o que está nas profundezas dos oceanos do nosso planeta. Contaremos as 15 anomalias subaquáticas mais misteriosas. 15. A cidade submersa de Cuba. A descoberta do que pode ser uma cidade submersa de 6.000 anos ao largo da costa de Cuba despertou grande interesse entre pesquisadores e historiadores. Liderada pela engenheira offshore Paulina Zelitsky e seu marido, Paul Weissenwig, uma equipe de pesquisadores canadenses e cubanos usou dispositivos sofisticados de sonar e vídeo para revelar uma paisagem misteriosa submersa. Eles encontraram megálitos que se assemelham a estruturas de Stonehenge e da Ilha de Páscoa. As cidades submersas exibem formas geométricas e designs simétricos não naturais, sugerindo construção intencional. Entre os achados, há estruturas com até 400 metros de largura e 40 metros de altura, empilhadas de maneira planejada. Evidências fotográficas mostram símbolos e inscrições, levantando especulações sobre sua origem. Imagens de sonar revelaram semelhanças com pirâmides maias e astecas do México, sugerindo possíveis conexões. A cidade está localizada a cerca de 600 a 700 metros abaixo da superfície do oceano, em um platô que pode ser parte de um vulcão de lama, ao longo de uma linha de falha geológica. Geólogos acreditam que essa região já esteve conectada à península de Yucatán, no México, e pode ter passado por múltiplos afundamentos. Embora a descoberta tenha sido comparada à lendária Atlântida, os pesquisadores abordam o tema com cautela, ressaltando a necessidade de mais investigações. A idade precisa da cidade é incerta, mas há estimativas de que tenha cerca de 6.000 anos, anterior a invenções humanas significativas como a roda e o relógio de sol. 14. Stonehenge do Lago Michigan. A possível descoberta de uma estrutura semelhante ao Stonehenge nas águas do Lago Michigan também chamou a atenção dos pesquisadores. Enquanto realizavam pesquisas em busca de naufrágios, eles encontraram um agrupamento de pedras a cerca de 12 metros de profundidade, que parecia ter sido organizado intencionalmente. Mark Holley, professor de arqueologia subaquática na Northwestern Michigan College, liderou a equipe que fez a descoberta. As pedras, medindo entre 1 e 1,2 metros de largura e cerca de 1,5 metro de comprimento, parecem posicionadas de maneira deliberada, sugerindo intervenção humana. Se confirmado, esse arranjo pode ter sido feito durante a última era do gelo, quando o leito do lago estava seco. Um achado intrigante foi uma pedra com entalhes que lembram um petróglifo de um mastodonte, incluindo cabeça, presas, tromba e orelhas triangulares, adicionando mistério ao local. A idade do arranjo é debatida, com algumas estimativas sugerindo mais de 10.000 anos, coincidindo com a época dos mastodontes. Contudo, a presença de petróglifos tão detalhados levanta questões sobre a cronologia e as interações humanas na região. Além disso, círculos de pedra e gravuras foram encontrados na vizinha Ilha Beaver, aumentando o enigma. As teorias sobre a origem dessas formações variam entre depósitos glaciais e uso cerimonial por nativos americanos, mas evidências conclusivas ainda são escassas. 13. A água viva e imortal. A busca pela imortalidade há muito fascina a humanidade, levando-nos a explorar desde a religião e o cosmos até a ciência moderna. No entanto, talvez o segredo para desafiar a morte sempre tenha estado no oceano, na forma de uma criatura extraordinária, a água viva. Normalmente, quando pensamos em águas vivas, imaginamos a fase madura de Medusa, com tentáculos flutuando na água. No entanto, seu ciclo de vida começa com uma larva em forma de charuto, que busca uma superfície para se fixar. Uma vez ancorada, a larva se transforma em um pólipo, semelhante a uma pequena anêmona do mar, que se reproduz assexuadamente e rapidamente forma colônias que podem cobrir estruturas inteiras, como docas. Se o início da vida de uma água-viva é notável, sua morte é ainda mais impressionante. A espécie Turritopsis dohrnii, conhecida como a água-viva imortal, tem a capacidade única de evitar a morte. Quando uma dessas águas-vivas morre, suas células se reorganizam em pólipos, que dão origem a novas águas-vivas, essencialmente ressuscitando e reiniciando seu ciclo de vida. Embora essa imortalidade biológica seja uma anomalia sem paralelo no reino animal, cientistas se perguntam se ela poderia ter implicações genéticas para os humanos. Será que a manipulação genética pode um dia desbloquear habilidades regenerativas semelhantes em nossa espécie? Essa é a grande questão. 12. Icebergs multicoloridos. A beleza dos icebergs vai além de sua presença imponente, envolvendo uma hipnotizante variedade de cores e padrões. Na Antártica, essas massas colossais exibem uma paleta que inclui verde, azul, amarelo e até preto, com cada cor revelando uma interação única com a luz. Fundamentalmente, o gelo puro, sem impurezas, absorve com mais eficiência comprimentos de onda longos, como amarelos e vermelhos, do que comprimentos curtos, como índigo e azul. Esse fenômeno de absorção faz com que o gelo puro pareça azul, quando a luz refletida retorna aos nossos olhos.
Ao remover a camada de neve superficial, as cores verdadeiras do iceberg emergem, oferecendo uma revelação deslumbrante, como olhar para uma fenda no topo de uma geleira coberta de neve, onde o tom azul intrínseco do gelo se manifesta. A origem dos icebergs coloridos varia conforme sua formação. Eles se formam a partir de gelo glacial, neve compactada em cristais e fundida em enormes blocos, e geralmente apresentam uma cor azul brilhante devido à ausência de ar no interior, o que lhes confere uma clareza semelhante a uma pedra preciosa. Por outro lado, icebergs compostos de água do mar congelada, conhecidos como gelo marinho, incorporam partículas da água que afetam sua interação com a luz e sua coloração. Por exemplo, matéria orgânica morta ou poeira de rochas ricas em ferro podem conferir tons de verde e amarelo ao gelo marinho. Já o gelo marinho sem defeitos aparentes pode parecer brilhante e preto devido à baixa dispersão da luz. As rachaduras desempenham um papel crucial na formação de icebergs listrados. Fissuras nas plataformas de gelo podem ser preenchidas com água do mar, que congela, criando faixas de cor vibrante ao longo do tempo. Se as rachaduras se abrem intermitentemente e se enchem com diferentes composições de água do mar, as listras podem formar padrões multicoloridos fascinantes. 11. O monumento de Yonaguni. A topografia subaquática da ilha de Yonaguni, no Japão, apresenta um enigma intrigante, com origens que podem remontar a mais de 10 mil anos. Descoberto em 1986 por um mergulhador que buscava tubarões-martelo, o monumento chamou a atenção do geólogo marinho Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, que passou quase 2 décadas investigando o mistério. Kimura argumenta que os inúmeros ângulos retos, buracos estrategicamente posicionados e formas geométricas das estruturas indicam intervenção humana. Ele identifica o que interpreta como inscrições antigas e sugere a presença de pirâmides, castelos, estradas, monumentos e até um estádio, levantando a hipótese de uma ligação com o continente mítico de Mu, similar à Atlântida no folclore japonês. Por outro lado, céticos como Robert Schoch, da Universidade de Boston, defendem que a formação se alinha a processos geológicos naturais comuns em arenitos, especialmente em regiões com intensa atividade tectônica. Artefatos como cerâmica, ferramentas de pedra e lareiras, datadas de cerca de 2500 a.C., foram encontrados nas proximidades, sugerindo a presença humana, mas não confirmando a construção artificial do monumento. A composição geológica do local remonta a aproximadamente 20 milhões de anos, com uma possível janela de interação humana durante a última era do gelo, quando a área estava ligada a Taiwan por uma ponte terrestre. Entretanto, tanto a Agência Japonesa de Assuntos Culturais quanto o governo da Prefeitura de Okinawa se recusam a reconhecer Yonaguni como um sítio cultural, complicando ainda mais o debate sobre suas origens. 10. O Monte do Mar da Galileia. Uma estrutura circular misteriosa, maior que um Boeing 747, está submersa a cerca de 9 metros de profundidade no Mar da Galileia, em Israel. A descoberta foi feita em 2003 por cientistas que usavam sonar para mapear o fundo do lago. Um geofísico da Universidade de Tel Aviv, que participou da pesquisa, relatou que a equipe encontrou a estrutura por acaso, observando que suas dimensões eram incomuns para o leito geralmente liso do lago. Inicialmente descrita como uma grande elevação, arqueólogos depois compararam a estrutura a uma estátua da Idade do Bronze, composta por pedras de basalto dispostas em forma de cone. A estrutura tem 70 metros de diâmetro, 10 metros de altura e um peso estimado de 60 mil toneladas, o dobro do tamanho do Stonehenge, na Inglaterra. O geofísico mergulhou no local e registrou imagens, sugerindo que a estrutura pode ter servido como um viveiro de peixes subaquático. No entanto, arqueólogos acreditam que foi construída em terra e depois submersa devido à elevação do nível da água. Itzhak Paz, arqueólogo envolvido no estudo, reconhece que a localização submersa representa um grande desafio logístico e financeiro para escavações futuras. Estima-se que a estrutura tenha entre 2.000 e 12.000 anos, com base na taxa de acúmulo de sedimentos e análises comparativas. O propósito do monte ainda é um mistério. Danny Nadel, arqueólogo da Universidade de Haifa, especula que ele pode ter servido como local cerimonial ou sepulcral, ressaltando a necessidade de mais investigações. Nadel também destaca que sítios submersos, como o Halo Gundo, escavado próximo ao Mar da Galileia, oferecem insights valiosos, pois as condições subaquáticas preservam melhor os vestígios do passado. 9. O efeito mar de leite. A imagem de um navio deslizando por águas brilhantes, opacas como névoa ou neblina, evocando uma atmosfera de terror, reflete um fenômeno real conhecido como mar de leite. No século XIX, marinheiros que se deparavam com esse fenômeno ficavam fascinados e assustados, descrevendo-o como nuvens de leite, chumbo derretido ou um campo de neve que se estendia de horizonte a horizonte. Naquela época, o brilho misterioso era associado a causas sinistras e lendas sobre monstros marinhos. Hoje, sabemos que o mar de leite é causado por bioluminescência de trilhões de bactérias que habitam desde a superfície até o fundo do oceano.
No entanto, apesar dos avanços científicos, os mecanismos exatos por trás desse fenômeno permanecem em grande parte desconhecidos. Uma descoberta significativa ocorreu em 1995, quando a tripulação do navio Lima relatou ter visto um mar luminoso na costa da Somália, cobrindo uma área equivalente ao tamanho de Connecticut. Ao analisar imagens de satélite, uma equipe confirmou a bioluminescência, marcando um importante marco na compreensão do fenômeno. Apesar desses avanços, ainda há muito a ser descoberto sobre os mares de leite. Cientistas continuam a utilizar tecnologia de satélites para localizar e estudar o fenômeno. O oceano permanece um reino de mistério, com eventos como marés vermelhas e florações de algas aumentando sua fascinação. A NASA observa que sabemos mais sobre o espaço do que sobre os oceanos da Terra, e mesmo com tecnologia avançada, o mistério do mar persiste, uma força enigmática por si só. 8. O Golfo de Khambat. Nas águas da costa ocidental da Índia, descobertas arqueológicas recentes revelaram o que parece ser uma vasta cidade submersa, estendendo-se por mais de 8 km de comprimento e 3,2 km de largura, localizada a 36 metros de profundidade no Golfo de Khambat, anteriormente conhecido como Golfo de Cambay. Essas ruínas submersas têm o potencial de transformar nossa compreensão sobre civilizações antigas. Descoberto em dezembro de 2000 pelo Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, NIOT, durante levantamentos de poluição rotineiros, esse complexo submerso, agora conhecido como o Complexo Cultural do Golfo de Khambat, provocou intensos debates acadêmicos. Em 2001, o então ministro de Ciência e Tecnologia da Índia, Murli Manohar Joshi, anunciou a descoberta e sugeriu que esta metrópole poderia anteceder as civilizações da Idade do Bronze do Vale do Indo, indicando que seria um dos berços da urbanização humana. Um geólogo-chefe da equipe científica afirmou que essas descobertas desafiam cronologias tradicionais, sugerindo uma sociedade sofisticada que foi submersa devido à elevação do nível do mar no fim da última era glacial. No entanto, o ceticismo persiste. Um especialista em escrituras do Vale do Indo reconheceu a existência de estruturas artificiais, mas questionou se alguns artefatos encontrados poderiam ter sido levados para o local por correntes marítimas. Membros do Museu Britânico enfatizam a necessidade de investigações adicionais antes de atribuir o local com certeza a uma comunidade de 9.000 anos de idade. As dificuldades de explorar esses terrenos subaquáticos perigosos continuam a atrasar conclusões definitivas. 7. Utsurubuni, o enigma da embarcação Oka. Mergulhe no mistério aquático do Utsurubuni, a embarcação Oka que encalhou na província de Hitachi, no Japão, em 1803, fascinando e intrigando historiadores por séculos. Imagine a cena. Uma estranha embarcação, diferente de qualquer outra, surge nas águas calmas de Haranoma. Os moradores ficaram espantados com seu formato incomum e os materiais misteriosos que a compunham, despertando curiosidade e temor na comunidade local. Segundo a lenda, dentro dessa nave singular havia uma mulher bela, vestida com trajes estranhos, segurando uma caixa misteriosa junto ao peito. Ela falava uma língua desconhecida, o que impossibilitou qualquer comunicação com os moradores, apesar de suas tentativas. A origem da mulher e o propósito da sua jornada permaneceram um mistério. As teorias sobre o Utsurubuni variam entre o fantástico e o cético. Alguns acreditam que a mulher seria uma visitante extraterrestre, acidentalmente presa na Terra. Teoria reforçada por relatos de avistamentos de OVNIs na mesma época. Outros especulam que ela poderia ser uma viajante do tempo, deslocada para uma era distante, equipada com uma tecnologia incompreensível para os habitantes da época. Por outro lado, céticos descartam a história como um mito ou fraude, atribuindo-a a relatos exagerados ou interpretações equivocadas de eventos cotidianos. Independentemente das teorias, a lenda do Utsurubuni transcendeu o tempo, inspirando filmes, livros e até séries de anime, e continua a fascinar tanto entusiastas da história quanto amantes de mistérios. Ao observar textos e obras de arte antigos, é possível encontrar indícios que alguns associam a alienígenas antigos, mas a história do Utsurubuni parece tocar mais de perto a nossa realidade. A embarcação, embora tenha lembrado um disco voador moderno, apareceu no oceano, o que nos faz questionar ainda mais. No fim das contas, o que torna uma lenda fascinante é que quase sempre há um grão de verdade por trás dela. 6. Cachoeiras subaquáticas. Existem cachoeiras e existem cachoeiras subaquáticas. A cerca de 3.200 quilômetros da costa leste da África, encontra-se um arquipélago conhecido como Ilhas Mascarenhas, sendo Maurício a maior delas, lar de mais de 1,2 milhão de pessoas. Essas ilhas surgiram devido à atividade vulcânica, originada por um ponto quente sob o Oceano Índico, formando uma paisagem única, com vegetação exuberante e fauna diversificada.
Entre essas belezas naturais, Maurício abriga uma característica fascinante, uma cachoeira subaquática. Embora o conceito possa parecer confuso, há uma explicação científica para esse fenômeno. Diferente de massas continentais, que apresentam declives graduais em direção às águas profundas, Maurício se encontra sobre um platô submarino, com uma mudança abrupta na profundidade da água. O Platô das Mascarenhas, onde Maurício se situa, é uma formação geológica relativamente jovem. A cachoeira subaquática ao sul da ilha não é provocada pelo fluxo convencional de água, mas sim pelo movimento de areia. A erosão costeira, impulsionada por fortes correntes, transporta grandes quantidades de areia das áreas rasas para um desfiladeiro profundo na borda do platô, onde a areia desce para águas mais profundas. Embora essa cachoeira seja uma visão impressionante, ela também destaca a natureza dinâmica e transitória das formações geológicas. Como outras ilhas vulcânicas, Maurício é continuamente moldada por processos naturais, o que pode alterar sua paisagem ao longo do tempo. Ainda assim, a cachoeira subaquática certamente continuará a encantar e inspirar futuras gerações. Inco, a Estrada de Bimini. O mistério de Atlântida tem cativado a imaginação por séculos, alimentado por textos antigos, especulações históricas e descobertas arqueológicas intrigantes, como a Estrada de Bimini, localizada na costa norte da ilha de Bimini, nas Bahamas. Conhecida também como Muralha de Bimini, essa formação rochosa submersa se encontra a cerca de 5,5 metros de profundidade e se estende por aproximadamente 800 metros, seguindo uma linha nordeste-sudoeste e curvando-se suavemente ao final. Ao lado da estrada principal, há duas formações lineares menores, com características semelhantes. A estrada é composta por blocos de calcário, muitos dos quais têm formas retangulares. Mesmo após séculos de erosão subaquática, os blocos ainda apresentam ângulos retos, sugerindo que podem ter sido moldados intencionalmente. Alguns blocos maiores medem de 3 a 4 metros de comprimento e de 2 a 3 metros de largura, alinhando-se e empilhando-se de forma que sugere uma organização deliberada. A composição dos blocos, chamada de rocha de praia, é nativa das Bahamas. Quando mergulhadores descobriram a estrada em 1968, observaram que ela se assemelhava a um pavimento. O mistério aumenta com a profecia feita por Edgar Cayce, um místico americano, em 1938. Ele previu que uma estrada que levaria a templos da Atlântida seria encontrada perto de Bimini, entre 1968 e 1969, o que coincide de forma impressionante com a data da descoberta. Os defensores da teoria de Atlântida acreditam que a estrada de Bimini pode ser um vestígio da cidade perdida e talvez leve a outras estruturas ainda não descobertas. No entanto, muitos arqueólogos permanecem céticos, argumentando que a rocha de praia provavelmente se formou naturalmente e foi exposta pela erosão. Embora a datação por carbono sugira uma origem natural, isso não descarta completamente a possibilidade de manipulação humana. 4. Desaparecimentos de submarinos em 1968. No campo dos mistérios marítimos, poucos incidentes intrigam tanto quanto os desaparecimentos inexplicáveis de submarinos. Esses eventos, envoltos em incerteza e especulação, deixam questões sem resposta e criam uma aura de mistério. Um caso recente é o do submarino indonésio KRI Nanggala, encontrado em abril de 2021, a 840 metros de profundidade no mar de Bali, partido em 3 partes e com a perda de seus 53 tripulantes. As autoridades descartaram erro humano, sugerindo falhas de energia ou ondas subaquáticas que o teriam levado além de sua profundidade máxima. Entretanto, esse não foi um incidente isolado. Em 1968, uma série de desaparecimentos de submarinos atraiu atenção internacional, deixando rastros de perguntas não resolvidas. Um exemplo é o INS Dakar, um submarino israelense da classe T que desapareceu misteriosamente durante uma travessia entre o Reino Unido e o Oriente Médio. Seu paradeiro permaneceu desconhecido por mais de 2 décadas, até que destroços foram encontrados a quase 3.000 metros de profundidade entre Creta e Chipre. Outro caso intrigante é o do Minerve, um submarino francês da classe Daphné que desapareceu em 1968, enquanto retornava de um exercício de treinamento. Apenas em 2019, seus destroços foram localizados no fundo do mar próximo à costa de Toulon. Durante a Guerra Fria, o submarino soviético K-129, da classe Gulf II, desapareceu no Pacífico Norte. Apesar dos esforços de busca soviéticos, foi a marinha do CNCAUA que localizou os destroços a 4.900 metros de profundidade. A missão secreta de recuperação, conhecida como Projeto Azorian, adicionou mais uma camada de intriga ao episódio. Outro desaparecimento notável é o do USS Scorpion, um submarino nuclear da classe Skipjack, que desapareceu no Atlântico durante seu retorno de uma patrulha no Mediterrâneo. Seus destroços foram encontrados a mais de 3.000 metros de profundidade, mas até hoje não há explicação conclusiva para sua perda. 3. O Mar do Diabo.
Em nosso mundo, existem locais que evocam mistério e fascínio, além da explicação comum. Um desses lugares é o Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, localizado perto da costa japonesa, no Pacífico. Esse trecho de águas é considerado o irmão do Triângulo das Bermudas e tem alimentado lendas de fenômenos sobrenaturais por séculos. O Mar do Diabo é envolto em relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. A extensão exata dessa área, no entanto, é tema de debate, com relatos variando entre 120 km e mais de 1.300 km, a partir da costa oriental do Japão. As lendas sobre o Mar do Diabo remontam ao século III, quando frotas navais mongóis lideradas por Kublai Khan foram destruídas por tufões enquanto tentavam invadir o Japão, no que ficou conhecido como a intervenção divina dos kamikazes. Descobertas arqueológicas de frotas mongóis nas águas japonesas reforçam essas narrativas lendárias. Os mistérios continuaram no século XX, com desaparecimentos de navios de pesca e embarcações militares entre as ilhas Miyake e Iwo Jima. Preocupado com esses incidentes, o governo japonês enviou o navio de pesquisa Kaio Maru para investigar, mas a embarcação também desapareceu, ampliando o mistério. Número 2. A anomalia de ondas. Uma anomalia de ondas refere-se a um padrão de ondas inesperado que se desvia significativamente do comportamento típico. Normalmente, as ondas oceânicas são geradas pelo vento, que transfere energia para a superfície da água. No entanto, uma anomalia ocorre quando uma onda exibe características incomuns para um determinado local ou período. Isso pode incluir ondas gigantescas, conhecidas como ondas anômalas, ou ondas que se movem em direções inesperadas. Recentemente, uma notável anomalia chamou a atenção global quando um sistema de mapeamento meteorológico detectou um enorme aglomerado de ondas com mais de 24 metros de altura na costa da África. Essas ondas, que cobriram uma área maior que o estado do Texas, desapareceram após cerca de 24 horas, gerando intensa especulação. Comentários online sugeriram explicações fantasiosas, como a presença de criaturas míticas ou de uma nave alienígena submersa. No entanto, meteorologistas confirmaram que a anomalia foi causada por um erro de modelo no sistema de visualização climática da Ventusky, que usava dados da agência meteorológica alemã DWD. Erros computacionais ocasionais são comuns em modelos complexos, que usam informações de navios e boias oceânicas. David Prattle, porta-voz da Ventusky, esclareceu que o fenômeno não representava eventos extraordinários no oceano, mas sim uma falha técnica. Número 1. O Bloop. O fenômeno conhecido como Bloop foi detectado em 1997 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do CIAR, NOAA, e continua sendo um dos maiores mistérios do Oceano Profundo. Este som de baixa frequência e alta amplitude, registrado em um ponto remoto do Pacífico Sul, intrigou cientistas e gerou inúmeras teorias sobre sua origem. Inicialmente, especulou-se que o som pudesse ter vindo de um grande animal marinho, devido ao seu perfil distinto. No entanto, a NOAA mais tarde atribuiu o fenômeno ao movimento de gelo, como fraturas ou terremotos glaciares, que podem gerar sons detectáveis a grandes distâncias. A localização aproximada do som foi identificada a oeste do extremo sul da América do Sul. Embora a explicação científica vincule o bloop a fenômenos relacionados ao gelo, a magnitude e as características únicas do som levaram alguns a sugerir a existência de criaturas gigantes desconhecidas nas profundezas. David Woman, em um artigo da New Scientist, destacou a improbabilidade de um animal produzir um som tão intenso. Apesar do consenso científico, o fascínio pelo bloop permanece, alimentando a curiosidade sobre os segredos ainda não revelados dos oceanos. E embora o mistério tenha sido oficialmente resolvido cerca de 20 anos após sua descoberta, guardar o segredo mantém a diversão viva. Obrigado por assistir, pessoal. Nos vemos amanhã. Se inscreva no canal para mais conteúdo. Deixe o like.